Bem, vamos terminar o nosso exercício. Vamos definir duas coisas. O piso, que tem uma paginação quadriculada de 50 por 50. E espessuras dos vãos de porta e de janela. Não vamos preocupar no momento com a folha da porta ou com os detalhes da janela. Nós vamos tentar visualizar esses vãos como se fossem abertos. Bem, se fossem abertos, a gente teria condições de ver a largura da parede aqui da porta. E teria condições de ver e enxergar o plano inferior da parede ali na viga. Como eu posso definir isso? Tem duas formas. Uma é fazendo a medida precisa, né? Outra é usando o senso de proporção. À medida que a gente trabalha a perspectiva, a gente descobre formas de comparar um objeto com o outro, relacionar as proporções entre eles e definir alguns detalhes que, medidos, seriam cansativos e tornariam a perspectiva um desenho muito custoso. O objetivo da nossa perspectiva, da nossa profissão, não é o objetivo geométrico, puramente geométrico. É um objetivo de efeito, de mostrar o ambiente como ele seria visto na realidade. Então, o trabalho feito usando o senso de proporção é interessante. Bom, vou falar da porta primeiro. A largura da porta, que seria, aliás, a largura da parede, que vai aparecer ali no vão recortado, o vão da porta, é um plano transversal. Então ele vai apresentar a forma de um retângulo. Eu fiz uma linha horizontal, pegou paralela, linha horizontal, vou ter uma largura. Ah, mas tudo bem, mas eu posso definir a largura medindo. Eu posso medir a largura lá no rodapé, na verdade na linha de terra, rodapé da parede do fundo é para a direita. Para a esquerda eu tenho a linha de terra, que também é fora dessa linha, que corresponde ao limite da parede, onde eu teria a espessura. Eu posso medir. A largura mostrada nas informações é de 15 centímetros. Eu posso medir os 15 centímetros e fazer uma linha em fuga. Fazer uma linha em fuga. Eu teria a largura de 15 centímetros, que já corresponde à soleira, que tem a mesma largura da parede. Agora tenho um limite para a minha horizontal. Tenho um limite. Por sorte, eu consegui uma medida, uma marcação bem próxima. E foi por sorte mesmo, porque não usei nem o senso de proporção. Assim como a soleira é um plano em fuga, tem duas linhas em fuga, uma linha posterior menor, e aqui eu teria uma linha em primeiro plano, maior em largura.
Bom, não interessa porque ela está oculta. Eu consigo ver apenas essa parte da soleira dentro do recorte do vão da porta. Mas lá em cima eu tenho um plano espelhado em relação à soleira, um espelho da soleira. Aqui eu vejo a parte superior. A minha linha do horizonte está por cima, então eu vejo ele por cima. Aqui ele está acima da linha do horizonte e eu vejo a parte inferior. Semelhante à posição das caixas, aquelas que estão acima da linha do horizonte mostram a parte inferior. E já fizemos um exercício com as diagonais com volumes acima da linha do horizonte e a gente descobriu que esses objetos mostram os planos inferiores, as bases inferiores. Então eu tenho a largura e vou fazer a fuga. Tem uma fuga interna e a fuga externa, do lado de fora da parede. Uma linha auxiliar. O vão da porta. O vão da janela também pode ser medido. Como a janela se comporta? Ela é parecida, tem semelhança com essa caixa que tem parte para cima e parte para baixo da linha do horizonte. E tem parte para a direita e parte para a esquerda do ponto de fuga. No caso de ser uma caixa, ela sendo sólida, a gente teria condições de ver apenas o primeiro plano. Mas se tratando do vão da janela, nós vamos imaginar esse volume, no lugar de ser sólido, vamos imaginar ele vazado. Nós vamos conseguir enxergar o vão aberto. E essas linhas, então, que o plano posterior vão aparecer afastadas, mas cheias. Bem, vamos fazer as fugas, uma em cada vértice. As 4 fugas, assemelhando a formação da caixa sólida, porém nós vamos fazê-la vazada. E a largura da parede em profundidade, olha, tem como medir isso, usando escalímetro, etc., usando o PD, mas no momento não é conveniente a gente se envolver nesse trabalho. Vai tornar o exercício muito extenuante, muito cansativo. Vamos usar o senso de proporção nesse momento. Vejamos. Vamos fazer uma comparação. Eu tenho aqui um volume de cabeceira, que tem 60 centímetros de profundidade. Tem nas cotas, lá na planta, tem 60 centímetros de profundidade. Qual a profundidade que eu vou calcular para a largura dessa parede? Ela não pode ser maior que a distância entre as duas linhas da superfície desse volume da cabeceira. Olha a distância entre elas. Eu não posso fazer ela com essa largura. Seria um exagero. Vai parecer maior.
Quanto mais afastado o objeto, menor, tanto a largura como o comprimento. Então ele não pode ser maior que isso aqui. Se eu for chutar metade, 60 dá 30. Se eu for imaginar a metade dessa profundidade, eu estaria trabalhando com 30. Porém a parede é de 25. Então quem sabe uma distância como essa, bem próxima dessa aqui, ó, comparando as proporções, quem sabe essa distância pareça proporcional em relação às medidas que tem a parede e esse volume de cabeceira, menor que a largura que aparece para o móvel de cabeceira. Ah, tá, não foi medido, mas faz sentido em termos de proporções. Assim eu posso continuar a construir, né? Agora eu tenho uma linha vertical, eu vou fazer um plano posterior. Se tratando da caixa que serviu como modelo, as linhas estão tracejadas porque elas estão por trás do primeiro plano da caixa. Agora é um elemento vazado. As linhas são cheias porque a gente vê elas. São linhas vistas. Professor, mas a janela tem divisões. Pois é, né? Então, como fazer? Podemos dividir a aresta que está em primeiro plano, porque ela está com a medida real na escala 1:25. São 3 folhas. 3 folhas. Então, se a janela tem 1,5 m, eu posso medir as 3. E lançá-las para a fuga, para o ponto de fuga. Eu consegui as divisões lá atrás, puxando para a fuga. Então eu posso levantar ali as verticais. Poderia ter feito uma divisão proporcional também, né? Procurando 3 unidades numa escala qualquer. Escala 1/100, lá no plano do fundo, no segundo plano. 3 divisões. Submúltiplo, 2, 4, 6. Tenho 3 divisões também. Aqui eu fiz a medida com o escalímetro na aresta que está em primeiro plano, no plano da parede. E fuguei porque a outra linha está afastada. Não poderia medir nela, eu teria que fugar para chegar com a medida em perspectiva no plano posterior. Ou então fazer uma divisão proporcional. Fizemos isso no exercício da varanda gourmet. Uma divisão proporcional. Olha, a primeira divisão, a segunda, ali eu tenho 3 folhas da janela. Ah, professor, mas tem os barrotinhos de alumínio. Bem, gente, nesse momento eu vou apelar e vou usar o senso de proporção mesmo. Professor, por que não mede aqui na frente e fuga? E mede aqui também a altura e fuga? Porque
por que não? É para isso que me serve o senso de proporção, para evitar o estresse. Bem, gente, não é bem isso não, né? Mas não devemos exagerar. Quando temos recursos à mão, a gente desenvolve esse senso de proporção e a gente consegue fazer isso. Senão a perspectiva para o que a gente usa, ela se tornaria muito cansativa também. Não se trata de um curso de matemática e geometria, é um curso de design de interiores. Nós vamos fazer a paginação do piso. É uma malha de 50 por 50. Profundidades. Vamos medi-las sobre a linha de terra. 50, 50, 50, até fechar 3,50 metros. Transportando com o ponto de distância. A primeira divisão vai ficar dentro do móvel de cabeceira, 50 centímetros. O transporte vai ficar dentro do móvel de cabeceira. Sim, porque são 50 centímetros e o móvel de cabeceira tem 60. Então faz sentido ela ficar dentro. A segunda divisão, transportando com ponto de distância. A terceira, ponto de distância. Todas essas profundidades são marcadas na linha de terra, transportadas com o PD, com uma linha em fuga a partir do PD. E marcadas no rodapé em fuga. O objetivo é marcar o rodapé. O objetivo é marcar o rodapé. Uma vez marcado, a gente vai lançar as linhas transversais da malha dessa paginação de piso. Essa cerâmica ficou atrás da cama, é correto. Analisando as divisões das cerâmicas, as medidas da cama, a gente tem sim uma pequena diferença entre o comprimento da cama e a posição da cerâmica. Agora temos as linhas em fuga. Medimos no rodapé da parede lá no fundo. 50, 50, as cerâmicas com 50 centímetros e fazemos as linhas em fuga. Somente preenchemos o que é visto. As que estão ocultas pelo móvel da cabeceira, não é necessário que sejam lançadas.
exercício puramente geométrico, vai ser mais uma experiência para a gente entender, assimilar a forma em que se constrói a perspectiva de um ponto de fuga, usando o método dos pontos de distância. Bom, tem mais um vídeo com um trabalho que será feito logo após esse aqui. Até mais.